Amados irmãos, bom dia. Quero pedir a você hoje o seu like, também para que você curta, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as nossas publicações. Hoje é sábado, dia 15 de fevereiro de 2020, estamos na quinta semana do tempo comum. O evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 8, versículo do 1 ao 10. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinham o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu e ia dando aos seus discípulos para que o distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 mais ou menos. E Jesus o despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos e amados irmãos e irmãs, não é difícil ainda hoje enxergar uma grande multidão faminta, uma grande multidão que busca Jesus, pão vivo descido do céu, o pão da palavra, mas também pessoas necessitadas literalmente do pão material, do pão de sustentação humana. E como é duro perceber que depois de 2.000 anos, de mais de 2.000 anos de cristianismo, são muitos os que ainda sofrem sem o pão. O pão, na linguagem bíblica, ele tem um significado por ser algo que nutre e algo que está na casa de todos. Mas se nós observarmos, ainda hoje também falta o pão na casa de muitos de nossos irmãos. E não é porque estão fazendo regime, não é porque estão de jejum, não, faltam literalmente porque não tem o que comer. O peixe é sinal do cristão, o peixe é sinal do cristianismo, é o símbolo. A palavra ixer, do grego, peixe,
que dá sentido a peixe, também dá o mesmo sentido de Cristo. Então nós precisamos ser cristãos de fato. Precisamos unir o nosso cristianismo, a nossa fé, na prática da partilha. Precisamos abrir nossos olhos para ver a multidão faminta. Precisamos, assim como Jesus, se compadecer dessa multidão. Nós somos seus discípulos e cabe a nós alimentá-la. Não podemos somente esperar o milagre do céu, esperar a parte de Deus. Precisamos também nós fazermos a nossa parte. Quais os pães que nós temos? É pouco? Olhemos que tudo que temos é graça de Deus e pode não ser muito, mas é o suficiente para todos, para sobrar até 7 cestos. Veja, de 7 pães sobraram 7 cestos cheios, depois de alimentar 4.000 pessoas. Meus irmãos e irmãs, ainda hoje nós somos tão mesquinhos, tão fechados para partilhar. Como nós só queremos multiplicar em nós, encher os nossos armários, trancá-los até o forro de cima, superlotados, mas não pensamos em partilhar. Como recebemos, mas não partilhamos. O Senhor hoje nos convida a acalmar, a sentar, a se organizar, depois apresentar aquilo que temos ao Senhor, confiando que a sua bênção será a causa da multiplicação, do grande milagre a partir da nossa partilha. Que nesse sábado nós aprendamos a partilhar um pouco mais. Que nós sejamos ousados e não tenhamos medo de abrir os nossos cofres, de abrir os nossos mantimentos, os nossos armários, de dar àquele que precisa. Que não tenhamos medo da partilha, da fraternidade, mas antes busquemos essa unidade desse Cristo, pão vivo do céu, que nos alimenta, que dá para nós muito mais que os 7 pães físicos, mas dá os 7 pães, dons do Espírito Santo, para que sejamos cada vez mais cristãos autênticos, discípulos e missionários. Que venha sobre você nesse sábado de hoje a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.